Falou que a gente conseguiu passar por isso, né? Se não fossem as leis biológicas, o nosso relacionamento em meio a tudo isso, né? Porque a forma como a gente conseguiu lidar, se respeitar com os nossos desafios, né? Não é tudo perfeito, mas a gente entende, ele me entende, eu entendo ele, e isso quem proporcionou pra gente foi essa filosofia de vida que a gente vive. Eu não sei como seria, né? É claro que se não fossem as leis biológicas, talvez a gente não faria uma transição de carreira, mas hoje a gente trabalha muito com isso, né? Com relacionamentos, eu com as mulheres, ele com os homens, e as pessoas nos procuram por isso. Então a gente tem experiência para falar, porque a gente passou por desafios e a gente, através do olhar biológico, a gente conseguiu sustentar um bom relacionamento, né? Eu sou o Rafael Livramento e esse é o Terapeuta na Fila do Pão, o podcast das leis biológicas para você que vive ou quer viver das terapias. Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast, o Terapeuta na Fila do Pão, o podcast das leis biológicas. Eu sou o Rafael Livramento, host aqui do podcast. E cara, hoje eu tenho a alegria de receber aqui vocês dois, um casal que eu gosto, que eu admiro muito, Lívia, Du. Vou sempre começar pelas damas, né, Du? É assim que manda o protocolo, né? Cara, tô muito feliz em receber vocês aqui. É a primeira vez que eu gravo um podcast trigemelar, né? Você sabe o que é trigemelar, daqui a pouco a gente pode falar disso. Quem é trigemelar vai ficar à vontade nesse podcast, né? E brincadeiras à parte, estou muito feliz de verdade em receber vocês aqui, em ver a evolução de vocês e de alguma maneira também fazer parte, né, de contribuir ali na trajetória de vocês. Então, como de praxe, eu pergunto, né, quem são vocês na fila do pão? Vamos começar pela Lívia, né, Du? Com certeza. Rafa, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, uma honra, estamos muito felizes. Para mim também. E eu sou Lívia Maria, gemelar. E você sabe que Gemelar ou trigemelar? Gemelar. Gemelar. Eu comecei a entender isso na nossa consulta. Olha Não só. sei se você lembra, no começo desse ano, né? Porque eu trouxe algumas questões para você e eu consegui entender a minha primeira perda gestacional. Você fez a minha grade, fez a grade da minha perda e você falou, você já pensou na possibilidade de ser gemelar? E aí eu me encaixei ali. E eu nunca tinha... Eu sempre me coloquei... Eu sou primeira filha, né? Sou de uma primeira gestação da minha mãe. E depois daquilo, muita coisa fez sentido. Inclusive os meus conflitos de separação. Então, como dermatologista, né? Me apresentando, eu sou médica de formação. Né, fiz residência em dermatologia. E hoje, através das leis biológicas, eu entendo tudo que eu busquei no meu caminho. Por que eu busquei a dermatologia, né, no fundo, para ressignificar tudo isso que eu vivi de uma forma tão profunda. E eu conheci as leis biológicas por conta do meu marido, Du, que é terapeuta há mais tempo que eu. E eu estou nesse ramo há 4, quase 5 anos. Foi uma virada na minha trajetória profissional. Hoje eu me sinto muito mais realizada. Além de trabalhar com a dermatologia, hoje eu trabalho com as leis biológicas. Criei o meu método, que é a medicina emocional. E os meus programas, o Ocupe Seu Lugar e a mentoria Mulheres Medicina. Hoje eu conduzo mulheres a ocuparem seus lugares, ressignificar seus conflitos de separação, como eu fiz na minha vida. Legal. Cara, eu me seguro aqui para falar algumas coisas quando você me fala dessas histórias. Antes da gente entrar no Du, rapidinho, Du, que, cara, eu não lembrava, quer dizer, eu lembrava da sessão, não lembrava de detalhes, né? Porque é muita coisa. Mas você falou da perda gestacional. Não tem como eu não falar isso. Vocês acabaram de dar um passo importante na vida de vocês, né? Vocês podem falar disso depois. Mas, cara, me veio a imagem tipo do ninho tá pronto. Uhum. Então, não tô aqui fazendo prognóstico, né? Vocês conhecem. E vocês entendem por que eu tô falando isso, cara? Porque é como se fosse a etapa necessária para talvez realizar o sonho de vocês. Cara, eu não sei. Gente, eu me seguro para falar algumas coisas aqui, né? Mas eu acabei de gravar um episódio com a Laís e falei exatamente disso. O quanto que as imagens às vezes vêm na minha cabeça e o quanto lá atrás às vezes eu não dava vazão a isso.
Mas quando você falou disso, você falou assim ali, você fez a minha grade, tanto a minha grade quanto da minha gestação, e aí na hora me veio a foto de vocês no Instagram na casa. Eu falei, caraca, cara, olha só como as coisas, né, pipocam. Então, enfim, fica com essa informação, tá? Sim. Não só a Lívia, mas vocês dois. Sim, sim. Mas, cara, é muito bacana ver isso, muito bacana ver isso. A gente vem entendendo isso, né, do nosso ninho no último ano. Essa mesma percepção que você teve, Rafa, é a percepção que eu tenho também, que o ninho está pronto. Sabe, a gente buscava isso e a gente alcançou. E agora me sinto preparado para esse próximo passo, esse próximo sonho. Exato. E assim, conhecendo a história de vocês, talvez você em casa não vai entender muito, né? Mas tá tudo bem, tá? Aqui a gente também preserva algumas questões pessoais, mas a história da Oliveira, né, que tem a relação com o seu pai, e a história da carpa lá, do peixe, de soltar ali, né? Cara, acho que... né? Deixa que o universo vai trazer o que tiver que trazer no tempo certo, né? Mas vamos lá, Du, e você, cara? Quem é você na fila do pão? Cara, eu me considero, primeiro, um prazer, Rafa. Pra mim também. Tá aqui, cara, é uma honra, né? O quanto que eu admiro você e tá podendo fazer parte de tudo isso, né? O Du, eu me vejo sempre como um sonhador, mas um sonhador que sempre teve fé e a certeza que ia dar certo, independente do que eu fosse fazer. E hoje eu me sinto um terapeuta realizado, né, que trabalha dentro da minha coerência, e eu me vejo, assim, vivendo essa filosofia, né, que eu considero as leis biológicas uma filosofia. Exato. Então, eu não só trabalho, como eu vivo isso no meu dia a dia, ao lado da minha companheira, da minha esposa, que isso me fortalece ainda mais. Até ontem a gente estava trocando uma ideia, né? E aí eu comentei das questões da casa, que às vezes eu me pego falando algumas coisas e um ajuda demais o outro, né? Isso fortalece demais. Eu acho que você tem um olhar de fora, né, Du, ali que é complementar, né? Exato, Rafa. E esse que eu vejo, do sonhador, com muita fé sempre, e sabendo o caminho que ele quer. Talvez no tempo dele também, que eu me respeito muito. Tem as questões que a gente já conversou em sessão, de eu procrastinar algumas coisas, mas entendendo e caminhando sempre. Então, eu vou no mineirinho que o Rafa fala, né? Às vezes tá ali do cara, quietinho. eu ia falar isso agora. Porque eu sempre fui aquela pessoa que faz, sabe, Rafa? No sentido de, aprendi tal técnica, eu não tenho medo de realizar. Eu vou lá e faço. Né? Tenho os meus medos, as minhas proteções, vamos colocar assim, como todo mundo tem, mas eu encaro, sabe? Eu encaro no meu tempo, do meu jeito, mas eu encaro. Porque quando a gente se conheceu, você já atuava com as leis biológicas, né? Você se formou em outra escola, e você veio para a mentoria. Sim. E na mentoria, gente, eu ajudo o aluno que já atua com as leis biológicas a performar mais rápido com a ferramenta, né? Ter resultado mais rápido. E o Du é o mineirinho, ele mora em São Paulo, mas ele é... Você nasceu em Minas ou não? Não, né? Não. Eu falo que ele é o mineirinho porque, assim, o Du é uma pessoa que fala pouco, ele é mais reservado, né? Mais discreto também. E, cara, tudo que eu falava nas aulas, tudo que eu orientava para as pessoas, é claro que você tinha suas dúvidas ali também, você tirava quando você, né, se via numa necessidade, mas eu acompanho os alunos do Instagram e, cara, tudo que eu falava, o Du ia lá e fazia, o Du ia lá e fazia, o Du ia lá e fazia. E aí eu falei pra galera assim, gente, segue o Du, porque aqui vocês vêm, fala, tira dúvida, mas muitas vezes vocês não aplicam. O Du fica quieto, observa e no dia seguinte ele já tá fazendo tudo. E como você cresceu, né, Du? Como que... Acho que tem uns 2 anos, né? De lá pra cá, 2 anos. Cara, é nítido ver a sua evolução, assim, né? Cara, assim, você surgiu na minha vida num momento muito importante. Que eu trabalho já há alguns anos, né? Com as terapias integrativas, mas eu também atuava com minha profissão anterior, que era a fisioterapia. Tradicional, né? Exato. Então, eu tinha essa divisão na semana, né? Então, tinham dias para isso e dias para aquilo. E já não era mais coerente para mim, porque eu me via como terapeuta. E foi no momento dessa transição que você surgiu na minha vida, né? E ali foi um passo muito importante, porque eu acho
não sei, como você fala, talvez eu demoraria um pouco mais, mas aquilo que... Acelera, né? Isso, aquilo que você tem um caminho para seguir, né? Exato, Rafa. Aquilo que você me trouxe me ajudou muito na minha decisão, né? De bancar ela e de agir com a minha coerência. Então, aquilo foi, assim, fundamental. Tanto entrar na mentoria, na escola de terapeutas, na época também, né? E tamo junto aí, não largo mais. Que legal, cara. E Du, você tocou num ponto interessante, porque a gente vai chegar em você também com isso, né? Porque às vezes a gente faz transição de carreira. Por exemplo, a gente tem ali colegas que vinham de outras áreas, né? Igual a Carol, né? Vinha para a área da TV e foi para a área das terapias. A Bruna, né? Que são episódios que você já tem aqui. A Bruna trabalhava com moda, depois a Bruna trabalhou como corretora de imóveis e hoje a Bruna também está no mundo das terapias, né? Agora, uma coisa que acontece que as pessoas também têm dificuldade é a transição de carreira dentro da própria profissão. Porque, por exemplo, eu também sou físio assim como você, né? Tem muitos fisioterapeutas que nem acreditam naquilo que a gente faz. E tá tudo bem, a gente não quer convencer ninguém, cada um segue a sua crença, tá? Mas para que a gente faça uma transição, a gente tem que abrir a mão de uma identidade. E nem sempre isso é fácil, né? Por exemplo, você já era um fisioterapeuta conhecido naquilo que você fazia, você tinha resultado naquilo que você fazia, né? Você, cara, você abandona, digamos assim, tudo que você sempre quis ser. Para ser alguma coisa que faz mais sentido, mas que você não tem garantia nenhuma, né? E como foi isso para você? E aí depois eu quero chegar em você também, porque eu acredito que para você tenha sido talvez mais difícil. Não por uma questão de comparação, mas por uma questão de identidade mesmo, né? Do que aquilo representa, né? Sim. Rafa, foi desafiador, né? Porque é como você disse, aquilo me dava uma identidade. Então era o do fisioterapeuta, todo mundo me conhecia, eu já tinha minha agenda lotada, eu tinha minha clínica, né? Que também foi um projeto e um sonho que eu realizei. Verdade, né? A clínica de fisioterapia, né? E só que as coisas foram acontecendo na minha vida. Desde 2014, 2015, movimentos, né? O universo foi colocando ali. Então, chegaram pessoas que estão conosco até hoje lá na clínica para trabalhar, que tinha esse lado mais, esse olhar mais integrativo, mais como um todo, né? Que são grandes amigas e companheiras nossas lá de trabalho, que eu considero até como irmãs, né? Gemelar tudo é irmão, né, Rafa? E aqui todo mundo é gemelar, gente. Todo mundo é gemelar aqui. E aquilo foi me fortalecendo, né? Eu já estava nesse caminho e eu lembro que surgiu uma amiga no encontro de turma que a gente sempre faz de faculdade e ela nunca ia. Nesse ano ela foi. E ela era micro, né? E ela me chamou, me convidou, eu e mais alguns colegas ali, para fazer um trabalho com a física quântica, né? Lá na cidade de Ribeirão Preto. E aquilo eu falei, poxa, vamos encarar, né? Vamos ver o que é isso aí. E lá o projeto foi bem bacana, a gente assistiu várias aulas, só que não foi para frente o projeto, só que lá me aguçou a vontade de conhecer esse outro lado que eu já via... Quero saber mais disso, né? Exato, que eu já via sentindo essa necessidade nos meus atendimentos, né? Eu sempre fui do sutil, então eu sentia, então o que acontecia? Eu acabava encaminhando para um outro terapeuta, para os psicólogos, né? Mas eu via que tinha algo mais, além do só o físico, que o fisioterapeuta é muito voltado, né? E ali eu fui partir para micro, para conhecer. Lá eu conheci o Rodrigo, né, o Rabotini, que foi quem me falou das leis, e aí eu já fui para as leis. Que legal. E aí, depois disso... Foi mais ou menos o mesmo caminho que eu trilhei, né? Porque eu também conheci as leis através da micro, né? Uhum. E aí eu conheci as leis e ali já não teve mais como fechar, né, a cabeça. Depois que abriu... É o buraco negro, né? A gente caiu lá, não sai mais, né? Não tem como. Aí lá eu, né, me transformei, senti assim, muito forte aquilo dentro de mim. Eu falei, é isso aí que eu quero. E aí, só que nisso, eu fui tendo essa dificuldade, esse desafio, né, de fazer essa transição. Então, eu fui tirando um dia, deixava um dia só para atender com as leis e com a micro... E aí eu ia atendendo a fisioterapia ainda, até que chegou um momento que eu falei, não, eu não estava sendo coerente comigo mesmo. E aí a gente tem que olhar para o lado do ser humano, né, Rafa? Quando você está fazendo algo, não que não foi importante a fisio, eu sou muito grato a tudo que ela me trouxe até aqui, né?
Mas ali... ali... foi um ciclo que se encerrou, né? Exato. Né? E foi muito difícil, os pacientes, você vai me abandonar, né? E até hoje, às vezes, eu encontro eu algum vivi isso lá com a acupuntura também, eu sei o que é. Encontro lá na minha cidade, mas não faz comigo, volta, você não me atende, só eu, fazendo favor. E aí é aquela coisa, né? Se atende só eu, aí tem 10 pessoas falando atende só eu, aí você atenderia os 10, né? E eu fui quebrando tudo isso, né? E aí entrou você, né, na parada aí, que foi o que me fortaleceu muito para eu bancar essa decisão. Eu lembro, verdade. Você me trouxe a memória de que era o seu grande objetivo. Conseguir queimar a ponte, né? E tô aqui, né? Tô aqui vencendo todas essas grandes resistências que eu tinha por essa questão da identidade, né, do fisioterapeuta, mas hoje eu sou o do terapeuta. Então hoje essa é a minha identidade, né? Faz parte da minha identidade hoje. E eu tenho muito orgulho disso. E sou muito grato a você, cara. A Bi, né, por tudo, por abrir essas portas, não só para mim, mas para outros colegas também de profissão, que eu entendi, eu vivi isso, eu sei da importância que é ter pessoas assim como vocês para dar esse suporte, né? Legal. Isso faz toda a diferença. Legal, Du. E, cara, para mim é um prazer. E a gente foi criando até uma amizade, né? Além dos nossos contatos ali, tudo bem que a gente mora longe, mas a gente é corintiano também, né? A gente sofre junto, né? A gente não desiste. Aí tá melhorando, né? E Lívia, eu acredito, né? A gente nunca conversou sobre isso, né? Mas eu acredito que o fato do movimento do Du foi fazendo, tipo assim, o que é esse negócio aí que você está estudando aí, né? Tipo, pô, o negócio aí faz sentido, né? Porque eu tenho, né, alunos médicos, eu tenho alunos que são casados com médicos, né? Enfim, tenho amigos médicos e que às vezes, Rafael, o que é tal coisa? O que é tal coisa, né? Às vezes a pessoa olha de longe, o que é esse negócio aí? Mas aí quando aperta um pouquinho, manda mensagem, quer saber porque realmente faz sentido, né? Como que foi para você, assim, começar a descobrir esse mundo, assim, até chegar, por exemplo, onde você chegou hoje, né? Em atuar com isso dentro da sua área como médica. Foi mais ou menos o início, como você falou, né? O Du começou a estudar as leis biológicas e a gente estava já casados no início do nosso casamento. E eu lembro que eu estava no consultório, trabalhando como dermatologista, com muitas insatisfações, porque a gente sai, né, de um HC, eu fiz residência no HC, né, então ali era um mundo muito grande, né, e sou muito grata e tive muito suporte, né, dos professores, e ali era um mundo, né, de tratar as doenças. A hora que você sai e vai para o teu consultório e lida com as pessoas e, por que eu não melhoro, Lívia? Mas eu vou ter que usar isso aqui para sempre, né, eu passo o remédio, melhora, eu paro, volta. Aquilo vai gerando, mexe com os nossos conflitos de desvalorização, de impotência. E aí você quer resposta e você tem que falar para o paciente que é assim mesmo, que não tem causa, que a causa ainda não foi descoberta, ou que isso ou que aquilo, enfim, né? E aquilo ia trazendo uma insatisfação e me colocando numa impotência. E ele já trabalhando com isso. E aí eu comecei a perguntar, né, do que pode ser isso? E aí eu pegava a apostila e via aquela coisa totalmente diferente, conflito de separação, né? E ele falava assim, Lívia, você precisa ver isso. A hora que você começar a entender, ele falou, é muito louco, você vai mudar. E eu, na minha cabeça ali, tradicionalista, fechada, não conseguia entender muito bem. Só que tinha algo me puxando. Eu falo que eu, sem perceber, segui uma intuição ali de algo que estava me chamando. É algo que te atrai ou te repele de cara? Eu acho que não tem um meio termo, sabe? E eu senti a resistência, porque eu fiz uma inscrição, né, num primeiro curso de leis biológicas, e depois eu falei assim para ele, Du, eu tô achando que nada a ver. Por que eu tô indo para essa área? Será mesmo? Ele vai, faz, depois você me fala. E para as pessoas entenderem o quanto as leis biológicas são, né, para a gente, né, faz muito sentido, é o que mudou a nossa vida. Ali nas primeiras aulas, nos primeiros módulos, cara, aquilo fez tanto sentido. Acho que entrou, sabe? Fez muita coerência. E a partir dali eu não quis mais parar, eu fui fazendo, fiz um atrás do outro.
fiz cursos com a Ana Peixoto, depois fiz com o Emanuel Corbel, depois conheci você, fiz o Noções, entrei para o Master, enfim. E nesse caminho, depois que eu entrei em contato, não dava mais para desver. E aí no consultório eu comecei a trazer informação. Eu sempre fui muito cômodo. Eu coloquei em prática, mesmo com medo, mesmo sem saber como que eu vou trazer isso, né? Nunca trabalhei assim terapeuticamente, então eu vou começar a falar. Atendi os pacientes, viu? E isso, aquilo. Mas como você sabe? Aí eu chegava em casa, você não acredita? É isso. Faz muito sentido. E aquilo começou a me apaixonar. E não cabia mais eu estar no lugar que eu estava. Né? No começo da minha carreira, eu atendi em vários lugares, eu atendi plano de saúde, todo aquele sistema da medicina convencional, não que não ajuda, mas não ajuda de uma forma profunda, como eu estava entendendo ali que eu queria, aquilo começou a me gerar uma insatisfação. São atuações diferentes. Sim. Assim. Que ajuda em um ponto, mas não ajuda no ponto que eu queria. E eu precisei abrir mão de tudo isso. E não foi fácil. Não foi fácil cada etapa, né? Não foi fácil me desvencilhar dos serviços que não faziam mais sentido. Não foi fácil assumir o meu lugar, porque a medicina me deu uma identidade. Me deu uma identidade dentro da minha família, me deu uma identidade com os meus pais que eu busquei. Porque eu busquei, né? Hoje eu enxergo isso, eu busquei esse reconhecimento. Você é a única médica da família? Sou a única médica da minha família. Tem médicos primos do meu pai mais longes, né? Mas assim, pais, irmãos... E para pais formarem uma filha médica é uma baita realização, né? Sim. Então, eu tive que... E por isso que eu falo que as leis biológicas são tão potentes, porque elas me sustentaram. Eu falava, eu não vou desistir, é isso que eu quero. Então, como o Du falou, tanto eu quanto ele, a gente era reconhecido, né? A nossa cidade é uma cidade pequena, todo mundo conhecia a Lívia, dermatologista, o Du, fisioterapeuta, a nossa agenda cheia, a nossa clínica. Então, as leis biológicas são capazes de fazer isso com a gente, né? E hoje eu consegui, né? Com a sua ajuda, com a ajuda do meu marido, o Du sempre me apoiou também. Então, valeu a pena não ter desistido e eu... Pode falar, desculpa. Não, e eu hoje me sinto realizada nesse lugar que eu cheguei, nessa identidade, legal, né? E que eu quero falar, gente, é que assim, a gente acaba puxando sardinha para as leis biológicas, porque é o que a gente faz, né? Mas em momento algum aqui, a gente quer se sobrepor em relação a outras ciências e a outras técnicas, não é Sim. isso. Para mim, o cerne do que a gente está trazendo aqui é que existem coisas na nossa vida que aparecem em momentos da nossa vida, né? E no meio do caminho, na jornada, a gente vai se tornando uma outra pessoa. E essa outra pessoa que a gente se torna acaba percebendo o mundo de forma diferente e tendo necessidades diferentes, né? Não só necessidades pessoais, mas necessidades de atuação, né? Isso que vocês falaram, eu vivi com a acupuntura. Cara, eu lembro que quando eu fui para a China, que foi minha primeira viagem internacional, o Rafael, sei lá, meu sonho não era nem fazer curso de acupuntura, meu sonho era ter um passaporte. Olha que louco isso, né? Cara, eu lembro que foi um evento na cidade. E eu lembro que os meus pacientes vibraram tanto quanto eu. E aí um belo dia eu falo assim, cara, eu vou parar de atender acupuntura porque eu preciso também, né? Como eu tinha me identificado mais com as leis biológicas, e eu queria trabalhar só com isso, e às vezes eu resolvi em uma sessão, que eu levava 10 para resolver numa sessão de acupuntura. Não que a acupuntura não tenha o seu valor, muito pelo contrário. Cara, aquele Rafael que se tornou aquela pessoa se identificava mais com aquela forma de trabalhar, né? E como isso é um rito de passagem importante, né? Porque, já que a gente está falando disso, porque ele é uma manifestação de uma nova identidade. E eu não posso manifestar essa nova identidade se eu não entender que o ciclo da identidade antiga, independente dele qual seja, independente, está falando aqui de profissão, mas pode ser qualquer coisa, sim, ele tenha se encerrado. Né? Imagina, às vezes você vai mudar de país, mas se você muda de país e não vive a vida nova do país, fica trazendo toda hora o país
anterior ali, ai, olha só, não, lá tinha picanha, aqui não tem picanha, aqui... Cara, você não vai conseguir viver a sua vida lá, você não vai conseguir se abrir para aquilo que está disponível agora para você. E aí, a partir disso, que eu quero trazer aqui, qual foi para vocês a maior dificuldade disso? Cara, encerrou e agora tem um espaço novo que se abriu aqui. Para vocês, qual foi essa maior dificuldade? Para mim foi o medo da falta. Foi a maior dificuldade. Hoje eu entendo que eu não comecei do zero. Mas você fica, tô começando do zero, né? Então, será que vai dar certo? Você abrir mão de tudo que você já tem ali, entre aspas, um certo conforto para você. E a gente fez isso numa fase de muitas mudanças da nossa vida. Por isso eu tenho muito orgulho, porque a gente foi muito corajoso. Porque no meio de mudanças, né, do nosso casamento, das nossas conquistas, da nossa casa, do nosso sonho... De construção de vida, de né? construção, a gente abriu mão da segurança. Então, para mim, o que pegou mais foi o medo da falta. Que legal. E eu vou no embalo da minha esposa, porque eu acho que também foi isso, Rafa. Essa questão, assim, é que a gente mudou, e mudou mesmo. Literalmente, né? Encerramos aquele ciclo, vamos iniciar outro que para nós é coerente, que para nós faz mais sentido. Só que também a gente estava com outros ciclos ali, né? Que é a nossa casa, o nosso lugar. E veio tudo de uma vez. Eu falo que... Eu olho para mim e falo, cara, você foi foda. Porque... Bater no ombro aqui, né? Parabéns, né? E eu falo, porque ter coragem para isso, né? De dar esse passo... em meio aos medos, aos receios, né, do que ia ser. Poxa, hoje eu olho com muito orgulho para isso. Lógico que são etapas ainda, né? A gente fala que a resistência, ela está todos os dias, né, Rafa? Então, a gente tem que vencê-la todos os dias. Subir um degrau, vai ter o outro no próximo dia. Mas a gente conseguiu, né, Lívia? Conseguimos. Nós conseguimos. Até. Né? Pela nossa força, pela nossa vontade e pelas pessoas, né, que estão ao nosso redor. Isso eu falo, tanto você quanto o grupo ali também é muito forte, né, Rafa? Quando a gente participa desses movimentos. Isso nos dá muita força, porque você sente que você não está sozinho, né? E às vezes um comentário de uma pessoa ali no grupo ou nos encontros, você fala, caraca, ela também está passando por coisas semelhantes ao que eu estou passando. E isso ajuda muito. Sabe? É o bando, né? A gente sai da solidão, né? Sai da solidão. Sai da solidão. Exato. E é bacana trazer isso, porque às vezes hoje você olha para trás, vocês, né, olham para trás, cara, como é que eu dei conta de fazer isso tudo, né? E deu. Sim. Né? Exato. E outra coisa que eu ia falar é que o Du falou que a gente conseguiu passar por isso, né? Se não fossem as leis biológicas, o nosso relacionamento em meio a tudo isso, né? Porque a forma como a gente conseguiu lidar, se respeitar com os nossos desafios, né? Não é tudo perfeito, mas a gente entende, ele me entende, eu entendo ele, e isso quem proporcionou pra gente foi essa filosofia de vida que a gente vive. Eu não sei como seria, né? É claro que se não fossem as leis biológicas, talvez a gente não faria uma transição de carreira, mas hoje a gente trabalha muito com isso, né? Com relacionamentos, eu com as mulheres, ele com os homens, e as pessoas nos procuram por isso. Então, a gente tem experiência para falar, porque a gente passou por desafios e a gente, através do olhar biológico, a gente conseguiu sustentar um bom relacionamento, né? E eu vou cutucar vocês aqui, né? Porque esse é o meu papel, né? Cara, vocês já pensaram em fazer algo juntos? Porque eu sei que vocês têm a clínica, né? Vocês têm a vida de vocês, mas eu tô falando agora de algo mais técnico, profissional mesmo, sabe? De atuarem juntos, por exemplo, para ajudar casais, porque vocês têm uma sinergia muito bacana, o que não é tão comum, né? Porque vocês... Cara, né, a Bia tá ali, a Bia não quis participar, né, Du? A gente convidou a Bianca para participar, mas a Bianca não gosta muito, ela é mais dos bastidores, mas quem sabe um dia eu consigo trazê-la aqui pro podcast, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, não é fácil, né? A gente é casado, a gente é sócio, né? Às vezes, quem fala para Bianca arrumar a coisa ali não é o sócio, é o marido, né? E às vezes o contrário, né? Então, trabalhar... Pra não confundir, viver, né? Exato, viver junto, trabalhar junto, né?
achar o ponto de equilíbrio disso e vocês também têm uma sinergia muito bacana em relação a isso, e que é aquela história do você só leva o seu paciente onde você já foi, né? Em ajudar também casais, porque eu sei que vocês têm os projetos de vocês independentes, mas vocês já pensaram em algo nesse sentido ou não? Com certeza. A gente tem essa vontade, a gente fez algumas coisas juntos já, né, Rafa? Alguns workshops e foi muito interessante. E ficou esse stand-by aí de relacionamentos, né, Lívia? A gente tem muito essa vontade porque é o que você falou. Nos ajudou, mudou a nossa vida, né? Eu falo que depois que a Lívia entrou nesse mundo, o nosso relacionamento é completamente diferente. Né? E o que ela falou, eu reforço aqui. Se não fosse essa filosofia de vida, né, eu não sei como seria nessa transição, nesse momento que a gente viveu tão desafiador, que é a construção da nossa casa, do nosso ninho. Né? Então, a gente quer levar isso que a gente teve para as outras pessoas, para os outros casais. Né? Isso eu tenho certeza que já tem mudado a vida de muitas pessoas, né? Mesmo que não esse conjunto ainda. Com os nossos atendimentos individuais, Mas com mais força ainda, com né? uma coisa mais direcionada, né? Exato. Dentro do Ocupe Seu Lugar, a gente tem um workshop de relacionamentos. Meu programa é para mulheres, né? E o Du faz junto comigo esse workshop para elas. Então, não é basicamente só uma questão de relacionamento de casal, mas relacionamentos entre parceiros, entre pais e filhos, entre que a gente gosta, né? De trabalhar a comunicação, porque relacionamento é a base de tudo, né, Rafa? É a base de uma profissão de sucesso, é a base de uma família de sucesso, de um emprego de sucesso. Então, as pessoas, às vezes, não têm essa consciência. As pessoas, eu tô com um problema financeiro. E as pessoas não sabem que ele é isolado, né? que na raiz disso, né? Então, pra gente, relacionamento até é tudo, na né? palestra ontem do Tiago, né? Isso. Ele trouxe essa questão, né? Do comportamento das empresas hoje, olhando mais esse lado relacional, né? Das pessoas para contratar, né? Exato. E relacionamento é a nossa forma de manifestar a nossa identidade, né? E eu acho que não tem um segredo do relacionamento de sucesso, mas vocês trouxeram uma parte disso hoje, que é o quê? Respeitar o outro, a individualidade do outro, mas ao mesmo tempo entender qual é o impacto da minha relação com o outro. Sim. Né? Porque vocês falaram dos desafios que vocês enfrentaram e de como que conhecer, por exemplo, você falou do medo da falta. Se o Du não entende o seu medo da falta, ele vai ter muito mais dificuldade de entender, sei lá, um dia que você chega mais virada porque você foi lá e não tinha ninguém para atender, por exemplo. Exatamente. Né? Então, é você poder ser quem você é e, ao mesmo tempo, levar quem você é para o outro que ocupa o lugar dele, né? E continuar olhando na mesma direção. Uma coisa que eu falei para a Bia esses dias, que eu falei assim, Bia, quais são os seus projetos de vida? Porque a gente tem projetos juntos, a gente caminha, só que chega um momento, cara, às vezes eu posso estar olhando mais para cá, ela pode... Cara, vamos realinhar. Será que a gente está, de fato, olhando para um lugar comum? E eu percebi que eu estava com um olhar muito mais, quando eu falo à frente do que ela estava, é que talvez coisas hoje para mim eram mais prioritárias do que para ela. Eu falei assim, cara, então vamos ajustar, porque eu acredito que isso é importante para a gente caminhar junto, né? Então, esse ajuste é importante, né? De olhar também para um lugar comum, né? Objetivos em comum enquanto casal. Sem dúvida, Rafa. Isso eu percebo muito na nossa relação. E hoje em dia a gente tem, né? Alguns casos que ela atende a esposa, Legal. eu atendo o marido, e o quanto isso fortalece o casal. Sabe? Nas consultas eu vejo, né? Nossa, do aquilo, eu vi minha esposa fazendo isso, eu fui lá e falei para ela, porque eu vejo muito da dificuldade de expressão, de se expressar nos homens de hoje. Sabe? Então, medo, né, Du? Um medo. Eu vejo essa coisa mais calado, às vezes parte essa coisa do durão também, de não dar, né, do orgulho e tal, mas a gente sabe que... uma educação rígida, né? Isso, exato. A gente sabe que uma tem raiva o pano reprimida, de fundo, né? pano de fundo por trás, né, Rafa? Não é só isso. E quando isso começa a acontecer, nessa comunicação entre os dois, que eu falo que o que faz a grande diferença na nossa vida e no nosso relacionamento é que a gente se comunica. Tudo que eu sinto, tudo que eu tenho que falar, né, eu falo para a Lívia hoje. Antes não. Antes eu segurava,
né? Não, deixa que eu vou dar um jeito. Hoje não. Hoje a gente conversa. A mesma coisa Eu ela. também. Tanto é que eu resolvi o meu bruxismo. Exato. E Antes foi ela ele tinha... que percebeu. Né? Depois de uns anos de casado, disse, nossa, percebeu que você não tá mais reclamando da dor? Eu tinha bruxismo. Porque ela me fala, não Exato. importa. Ela fala, olha, você não me leva a mal, você sabe, mas eu preciso te falar. E ela fala. E eu falo, sei que é meu. Você também não me leva a mas eu mal da preciso minha te falar. reação, que é minha, Legal. mas depois eu respiro e a gente conversa. Eu falo Entendi. muito isso para as minhas alunas, né? Relacionamento é o melhor lugar. É aquilo que você falou. É o lugar para você se resolver. E respeitar o outro. Porque a gente entra num relacionamento e a gente exige, a gente espera que o outro dê aquilo que faltou lá atrás. Né? Então, eu quero que ele resolva a minha desvalorização. Eu quero que ele resolva... Gente, isso é poderoso, hein? Assisto isso de novo, tá? Poderosíssimo. Isso tudo é poderoso demais. Só minhas alunas têm acesso a isso. E podem se tornar alunas dela também. Então, a gente... Por isso que os relacionamentos não dão certo. Porque a pessoa não tem nem consciência, né, de que ela está esperando... Eu estou esperando ele resolver um conflito meu, que às vezes era lá com meu pai. Me traga o que eu preciso, Exato, né? exato. Às vezes a pessoa manda mensagem para mim, não sei se acontece com vocês. Ah, Rafael, marca aí pro meu marido. E eu tenho uma política, né? Essa política eu que inventei, ela é minha. Consultório é meu, eu faço o que eu quiser, aquela história, né? Brincadeira. Cara, eu não atendo quem não me manda mensagem. Então, por exemplo, cara, se for uma criança, se for um idoso, alguém que talvez não saiba que eu posso ajudar e que tem uma dificuldade de autonomia para poder fazer isso. Mas, por exemplo, imagina que você falou assim, Du, vai lá no Rafael. Ah, Rafael, eu queria marcar pro Du. Não, o Du, barbado, ele sabe mandar um WhatsApp e marcar a sessão para ele. Por quê? Para mim, já faz parte do tratamento do mandar a mensagem, dar o passo dele, né? E eu brinco, né? Claro que às vezes a pessoa não faz por mal, mas quando ela toma essa consciência e entende, para ela a consulta já começou ali. Uhum. E eu brinco, né? Que às vezes a pessoa quer que o outro vá na sessão para que ele se torne o que a pessoa precisa que ele se torne, entendeu? Exatamente. Né? Que é bem de encontro do que você está falando, né? A pessoa não faz ideia de que ela projeta no parceiro ou na parceira a necessidade que ela tem para se resolver. Sim. O que a gente encontra muito, né, Rafa? Assim, essa dificuldade... Eu falo do se expressar porque, às vezes, a pessoa quer algo, mas ela nem fala o que ela sente, o que ela está precisando. E ninguém sabe o que calado é, né? E isso eu vejo entre eu e a Lívia. Porque antigamente, antes de entrar nesse mundo, era muito desse jeito. Ela esperava alguma coisa de mim. E eu assim. também esperava alguma coisa dela, mas não tinha essa comunicação. Então, como que ela vai saber o que eu espero, o que eu posso melhorar, se a gente não conversar? Tipo assim, é óbvio que era para você entender que eu quero isso. Não é óbvio, né? Parece uma coisa assim, tão superficial, mas não é. É muito profundo. Legal. Isso. Né? Dessa questão de você se expressar, de você falar aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que você sente. Porque tem a ver com você, não tem a ver com o outro. Exato. Mas se você não expressa para outra pessoa entender aquilo que você sente, aquilo que você está passando, vivendo, como que ela vai adivinhar? E nem sempre é fácil, porque a expressão envolve a identidade, envolve os medos frontais que as nossas crianças viveram, por exemplo, às vezes de não ter, não responde pai e mãe, cala a boca, né? Ou às vezes, pais que podiam brigar muito. Sim. E aí, quando você vai se expressar, não é se expressar, é reviver a briga. É gritar. Né? É gritar. Então, são os dois lados de uma mesma moeda, né? Que às vezes é desde a pessoa que vai ganhar no grito, ou tentar ganhar no grito, ou aquela pessoa que, para evitar o ganhar no grito ou o grito, se fecha, né? E aí a pessoa navega nas duas polaridades, mas que nenhuma é saudável, né? Ela vai ajudar a resolver, de fato, os ajustes de necessidades, né? Quando eu falo sobre isso, no encontro de relacionamentos que eu trabalho comunicação, as mulheres arregalam um olho assim, porque tomam consciência de o medo frontal em se expressar, né? Muitas vêm por ansiedade, né? Relacionada à laringe, tudo aquilo. É fantástico quando a gente trabalha, né? E elas melhoram. Porque as pessoas vivem tanto isso que elas não se dão conta de que isso é algo que não precisava ser assim. É o famoso, para tartaruga o casco não pesa mais.
Mas Então, ela vê uma nova possibilidade dentro daquela realidade que ela vive, né? Sim, e tudo isso é inconsciente, aquilo que você fala, né? O paciente não melhora com o que ele sabe. Então, trazer a consciência, né? Porque as leis biológicas permitem isso e, de certa forma, é simples. É só isso, mas uma informação é poderosa, né? Então, Pois é. E, gente, eu vejo vocês com um projeto mais próximo, tá? Fica com essa semente. Bota aqui, gente, nos comentários se vocês comprariam a ideia e também, né, os programas de um casal com uma sinergia como eles têm e se, por exemplo, se encaixaria na sua vida. E por que eu tô falando isso, né? Porque às vezes as pessoas querem melhorar, elas só não têm a ferramenta para melhorar, né? E é o que muitas vezes faz com que as pessoas continuem vivendo os desafios dela, né? Acho que um dos objetivos desse podcast, né? E é interessante como cada episódio ele tem uma vida própria. Eu nem imaginei, eu sabia que a gente ia chegar nessa junção de papéis, vou chamar assim, tá? De vocês enquanto casal, mas a gente acabou indo além do que eu imaginava aqui, porque é um organismo vivo, né? E a ideia desse podcast também é mostrar para as pessoas a partir, né, de um aumento de consciência do que as leis biológicas podem gerar de benefício na vida delas, né? Porque a gente é o famoso avatar transformado, né? A gente fala aqui o tempo todo do quanto isso faz sentido para a gente e o quanto isso transformou a gente, né? Você estava falando disso dos projetos, né? Então, durante o podcast você resumiu, porque a nossa transição, nós tivemos muita força para fazer a transição porque a gente estava junto. Então, a gente fez a transição, começamos a fazer os nossos workshops juntos. Aquilo ali nos sustentou. Eu lembro da clínica, né? Fazia muito sentido pra gente, a gente amava fazer. Que é mais uma coisa que o Du ouvia lá e de repente tava lá, workshop, Du, mas você não falou não, eu Exato. tive a ideia, não sei o que, tá vendo? Ó, copia o Du, siga o Du aí. E aí, Rafa, agora que você foi falando tudo isso, que me caiu a ficha claramente. A gente foi caminhando e chegou num ponto que a gente, por essa transição, por uma necessidade de reconstrução de uma identidade forte, a gente parou e a gente falou, vamos cada um se fortalecer na sua identidade. A gente passou por várias coisas, inclusive até hoje, assim, eu vou na Lívia ou eu vou no Du? Ligo o paciente na clínica, viu? Mas o que eu faço? Então, isso mexe com a nossa identidade. De tão misturado que então, tava, a gente né? falou, vamos nos fortalecer, né? A gente sempre unido, sempre apoiando um ao outro. Mas eu vejo que a gente está chegando no momento que a gente está super fortalecidos e confortáveis de quem nós somos, da identidade que a gente criou. E está chegando o momento novamente da gente trazer isso juntos. Mas isso que você falou, né? Você perguntou da nossa identidade, de tudo, foi o caminho que a gente seguiu, né? Foi a história da nossa transição. Legal. E não necessariamente significa que vocês vão parar de fazer o que vocês já fazem. Não. Vocês vão acrescentar algo mais. Sim. Né? Exato, Rafa. Isso que a Lívia falou é total sentido, sabe? A gente sentiu essa necessidade de cada um se fortalecer num ponto que a gente nunca se separou na realidade, Exato. né? Mas vamos buscar aqui para depois a gente trazer isso aqui com mais consistência, com mais uma pegada diferente. E mais consciência também. Com mais consciência, exato. E eu lembro, até na sessão que a gente fez, né? Você falou, Du, entendi, trabalho o seu masculino. E aquilo fez na hora, eu falei, caraca, da questão do nome do meu pai, que ele me deu o nome, e aí eu uso o Du, em vez de usar o nome que ele me deu, né? E ele falou, trabalha esse masculino, trabalha essa força que seu pai te deu. E hoje eu decidi trabalhar com o masculino. Entende? É buscando tudo isso, é resgatando tudo isso por mim, pelo meu transgeracional, e nesse sentido de ajudar os homens, né? Também, algo que eu senti essa necessidade, e eu tenho certeza que muitos homens precisam hoje desse outro olhar também para trabalhar esse masculino moderno, vamos colocar assim, né? Que é esse movimento que eu estou criando. Porque se fala muito do feminino machucado, a cura do feminino, mas pouco se fala da cura do masculino, porque o feminino ele tem essa dificuldade, porque o masculino tem essa dificuldade. Isso se retroalimenta. Exato. Né? E aí, vamos dizer assim, né?
o lado feminino mais, vou chamar de anarquista, tá? E eu não estou aqui entrando em julgamento, gente. A gente está falando de conflitos territoriais, né? Porque a necessidade de muitas vezes a mulher ter que ganhar o espaço dela no grito, no fundo, reforça o próprio conflito, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que muito se fala do feminino machucado, mas pouco se fala do masculino machucado também. Porque o masculino machucado é aquele que vai oprimir, é aquele que vai subjugar, é aquele que vai tolir, aquele que vai limitar. Não só a vida do feminino, digamos assim, mas a própria. Porque são pessoas que também sofrem muito. E muitas vezes elas não se abrem, né? E aí entra naquele aspecto que você falou, né? Do cara que, cara, ele tem vergonha de falar para os amigos que ele vai na terapia, por exemplo, né? Exato. Tá mudando, mas ainda é muito forte isso. Tá mudando, isso é muito forte. Assim, lembrando que nós temos as duas energias dentro de nós, né? Exato. Então, tanto o homem quanto a mulher, entender esse papel, entender a função das duas, a gente pode utilizar das duas. Que nem a gente deve, né, utilizar você é um homem canhoto, não é? Sim. Ontem eu tive mais como destro. Por quê? Porque ali você tem que tomar a frente. Exato. Era o seu evento, é você que dá a cara, que é você que conduz aquilo. Entende? Então é saber o momento de cada um, de usar essas energias. Exato. Eu acho equilibrar isso, né? Temperar isso, né? Exato. Legal. E, gente, vocês estão tocando no assunto, acho que a gente pode aprofundar, porque a gente já falou do ninho, aí foi pro casal, falou da identidade, né? E como que tá, por exemplo, a jornada individual agora de vocês? Né? Porque você tem os seus projetos, o Du tem o projeto dele. Como é que tá a jornada de vocês quanto a isso? Bom, eu tô num momento muito feliz, né? Cada vez mais sinto que estou ocupando meu lugar, né? O nome do meu programa. Um nome sugestivo, né? Um nome sugestivo, E trabalhando com as mulheres no meu programa, tô, assim, feliz por onde elas estão chegando, né? O poder que o meu trabalho está ajudando na vida delas. Então, eu estou no momento de fortalecer esse meu lugar de mentora que eu quis assumir, né? Então, eu tenho o meu programa, que é o Ocupe Seu Lugar, um programa de 6 semanas, que eu tenho 3 turmas no ano, e a mentoria Mulheres Medicina, que é o meu ciclo contínuo, onde elas ficam comigo. E eu vou desenvolvendo tudo isso através das leis biológicas e de outras ferramentas que eu tenho, né? A gente trabalhando mentalidade, relacionamentos, né? Para mim, eu quis trazer esse nome porque começou a fazer muito sentido na minha história enxergar a mulher como ela ser responsável pela própria saúde, pela saúde dos relacionamentos dela e da prosperidade dela. Então, tudo isso eu trabalho lá dentro, né? Então, o que seria uma mulher medicina? Uma mulher medicina é uma mulher que tem a capacidade de olhar para dentro, assume essa autorresponsabilidade de saber que tudo o que ela vive, né, seja no âmbito da saúde, dos relacionamentos ou do trabalho, da vida financeira, vem da história dela, de como ela armazenou as coisas, do que ela tem que resolver, do que ela tem que curar dentro dela, e cura como um processo, né? Não como algo que é um passe de mágica, mas que ela tem essa capacidade. Então, para mim, era o que me incomodava na medicina convencional, deixar de esperar que o outro resolva. Porque isso é um poder que todos nós temos. Assumir a responsabilidade daquilo que me cabe, né? Sim. E também, Rafa, eu vejo, né, no meu caminho da dermatologia, quando eu entrei e comecei a conhecer as leis biológicas, eu comecei a perceber a profundidade, né, do quantos conflitos de separação e desproteção. Então, ali, a perda do vínculo da mãe e filho no início da vida. Às vezes, uma mulher, como você falou, machucada. Isso envolve várias coisas, né? Mas um feminino machucado que gera ali um conflito de separação, que gera todo o problema restante da vida ali, né? Da mulher, exato, e que aquilo vai passar para os filhos dela. Então, eu entendi que para mim, é através da mulher que tudo isso vai se resolver, né? E para mim isso não é injusto, para mim isso é bonito, porque eu vejo a mulher com essa capacidade. Quando ela resolver com ela e ela puder passar isso para os filhos dela,
né, ou para o parceiro dela, isso vai mudar o mundo. Então eu parto desse lugar, eu vou fazer a minha parte nisso, para isso... Legal que o Vitor tem uma... Quer dizer, a frase não é dele, mas ele traz muito isso, né? Eu tenho, às vezes, uma visão romântica das coisas, né? E aí ele tem uma frase que é de uma autora, que eu não vou lembrar o nome, que é assim, né? Que às vezes as pessoas acham que algumas coisas são românticas, mas é de algumas pessoas românticas que muitas mudanças surgem, né? Porque eu não sei se você viu o episódio com a Miriam Ecker. Eu vi. A Miriam também é médica, né? E eu acho que eu falei isso naquele episódio em francês, médico é médecin, né? E quando a gente decompõe o francês, a língua francesa é muito biológica, né? Quando você fala assim, médecin, né? Médecin, meus 2 seios, né? É aquela visão da nutrição. Sim. Né? E quem nutre a partir dos seios é a mulher, né? Então isso vai de encontro à sua visão romântica. Então é uma bela visão romântica. É uma né? visão romântica, mas para mim é uma visão que funciona, porque Exato, é o feminino que cura. E mesmo o homem é o feminino dele, que vai permitir ele olhar para dentro e ele curar para ele poder agir com o masculino dele, né? Isso é tão poderoso, juntando com o que o Du trouxe, porque a mulher curando esse feminino dela, ela pode usar melhor o masculino dela. E quando o homem entende o masculino dele, a história disso ressignifica, ele pode usar melhor o feminino dele. Né? E aí a gente tempera isso de novo. Eu trabalho isso no Ocupe Seu Lugar, né, no âmbito da mentalidade e da prosperidade. Porque as mulheres hoje, elas querem prosperar utilizando um masculino machucado, na força, no cansaço. E na minha vida, principalmente esse ano, né, eu consegui perceber, na verdade eu vivi isso, né? Eu prosperei através do meu feminino, do que veio da minha criatividade, de colocar o meu propósito ali. Então, isso que você falou faz muito sentido. Para mim, é o que eu trabalho com elas, tanto para homens quanto para mulheres, né? Um feminino resolvido vai fazer com que você utilize seu masculino de forma prática, né? De forma efetiva, sem machucar os outros. E sem se machucar. Exato. Eu tenho uma professora, e, gente, é professora, tá? Essa frase não é minha. Que ela falou uma coisa que eu fiquei pensando assim, cara, às vezes a mulher vem de uma história de um masculino tão... às vezes a mulher tá tão sem lugar na história dela que ela passou a copiar o homem ao invés de achar o seu próprio lugar, que é muito de encontro do que a gente está falando, né? E Du, e você? Como é que está sendo para você esse trabalho com o masculino? Rafa, está sendo assim... como que eu posso expressar? Falando de expressar. Usar o bronco, né? Usar os broncos. Está sendo muito gratificante poder ajudar os homens assim como um dia eu fui ajudado. E até hoje, né? A gente nunca para, né? Mas poder ter esse olhar com mais... vamos colocar até como afetividade mesmo, sabe? Com mais amorosidade para os homens nesse sentido. Porque é uma grande quebra. Em que sentido? A gente sabe que os homens têm uma resistência, vamos colocar, né? Com as terapias, até que você comentou, pô, tô fazendo terapia e tal, aquela coisa. E não, eu vejo que os homens, eles têm muitos que estão abertos para isso, né? E isso me trouxe essa questão que a Lívia acabou de falar, da gente curar esse feminino, esse masculino, para que ele possa se pertencer mais na vida dele, ter uma vida mais leve, ter um masculino mais leve, né? Que é o que eu chamo de masculino moderno, que é entender esses dois lados, né? Entender que não tem perigo, não tem problema você falar para sua mulher, olha, eu sinto isso, eu sinto aquilo, né? Não tem perigo você se comunicar com seu pai, com sua mãe, e não só ficar esperando, entende? Então, isso é muito importante para mim, e é isso que eu quero fazer, né? E aí tem alguns projetos aí saindo do forno aí, estou já vendo com a Ju, né, que está me auxiliando nesse processo aí de criar alguns produtos, mas já abro aqui dando feedback do que vai ser. Eu quero trabalhar essa questão do relacionamento. Do relacionamento não só do homem com a esposa, com a parceira, não. Mas dele com a vida, né? Com os amigos, com os pais, como um dia
eu fui curado, né, nesse sentido do relacionamento que eu tinha com meu pai, que era muito complicado, muito difícil. E hoje ele é, assim, é do caramba mesmo, né? Então, eu tenho um relacionamento muito bom com meu pai. E essa cura lá trouxe do meu entendimento. Porque eu passei uma vida querendo que ele mudasse. E quando eu entendi que não, poxa, eu estou querendo mudar meu pai, mas espera aí. Né? Quando eu entendi que eu poderia me modificar, né? O que estava dentro de mim e aceitasse quem era o meu pai. Não preciso concordar com tudo como foi lá atrás, mas eu posso aceitar. Né? Então, quando isso aconteceu na minha vida, ali foi uma grande mudança de chave. Entende? Então, eu vim do masculino machucado já na minha família. E por isso que me brilha os olhos eu poder ajudar outros homens. Né? Porque eu fui a experiência, vamos colocar. Exato. Né? Então, eu me sinto nesse papel de hoje levar para frente o que um dia foi tão importante para mim. Legal. E aquilo que você falou, né, você só leva o seu paciente onde você já foi, e era no fundo, a sua criança buscando aquilo que ela achava que aquele pai não tinha feito, né? Mas nós sabemos que todo mundo só vai aonde o braço alcança. Sim. Né? Então, é assumir a responsabilidade do adulto ali de, cara, talvez pode até ter sido dessa forma, mas hoje quem dá conta da minha vida sou eu, né? Não é sobre ele, né? Agora, o que eu posso aprender a partir daquilo que eu vivi? Ó, tá poderoso hoje, hein, gente? Poderoso, Ó, hein? meu nariz tá escorrendo de novo. Né? Já começou a escorrer a hora que a Laís começou a falar de gestação aqui e tal. Agora começou a falar de masculino, meu nariz tá escorrendo de novo. Tem um lenço aí, Bia? Me passa mais um lenço aí, por favor. E, gente, cara, a gente tá se aproximando aqui do final. E no final eu sempre gosto de... Obrigado. Eu sempre gosto de... Tá vendo, gente? Aqui quem sabe faz ao vivo, ó. De trazer uma perspectiva, né? De perguntar para vocês, assim, para onde vocês estão indo? E aí vocês podem responder individualmente e como um casal. Né? Cara, o que vocês estão projetando, assim, para o futuro de vocês? Porque a gente cresce, a gente vai crescendo, a gente vai fazendo os nossos movimentos e vocês cresceram muito nos últimos anos, né? O Du eu conheço, né? Eu tenho um contato um pouco mais tempo, você, né? Dentro aqui dos programas, que é onde eu acabo conhecendo o aluno de forma mais próxima, né? De um ano para cá, cara, é nítido ver a evolução de vocês assim, tão grande em tão pouco tempo, se é que a gente pode falar assim, né? Porque o tempo é muito relativo. Mas para onde vocês estão indo? Vocês conseguem, né? O que vocês estão projetando? O que vocês desejam? Como que vocês querem levar daqui para frente, por exemplo? Bom, individualmente, se eu posso falar que é individualmente, né? Quando eu falo individualmente é no seu projeto, Sim. né? Que é o seu filho ali, né? Não, acho que não é uma boa analogia. O filho nasce sozinho, né? Mas os seus projetos com as mulheres, os seus projetos com os homens, né? Sim. Mais nesse sentido. Eu me vejo seguindo o caminho que eu já estou trilhando, né? Eu quero fortalecer o meu movimento, o Mulheres Medicina, por tudo isso que a gente conversou e pela profundidade de onde isso vai levar as pessoas, as mulheres e os homens que estão com essas mulheres também, né? Porque eu sei que elas vão resolver coisas, que elas vão contribuir com os homens da vida delas também. Então, eu quero fortalecer isso. Isso no momento hoje eu vejo como o meu movimento de trabalho. E tenho um desejo de ser mãe. Então, agora a gente vai se unir cada vez mais e nos fortalecermos para isso. E, claro, esperar o momento certo, a vida, né, nos mostrar Ninho qual tá pronto, o né? ninho tá pronto, Mas eu vejo que a gente também precisa colocar a nossa energia, a nossa intenção nisso. Esse ano a nossa intenção, a nossa energia foi para o nosso ninho e para o nosso profissional. Então, agora eu vejo esses dois principais caminhos aí. E é isso. Legal. E eu, Rafa, eu pretendo, assim, o que eu quero é levar essa mensagem, né? Para os homens, transformar a vida cada vez mais de uma forma positiva para eles, iluminar esse masculino, tão ferido também, que eu acho que falta, como você disse, falta um olhar com mais amorosidade para isso também, tá? Então, esse é um projeto
que eu tenho para esse ano, 2025, né? Que vem muito forte para mim. E o nosso filho, como a Lívia disse, né? A gente teve, esse ano que passou foi um ano bem desafiador, por conta... Eu me senti numa obrigação, assim, não uma obrigação prazerosa, mas era uma obrigação de cuidar dessa construção, desse ninho. Então, eu tive muito presente ali. Da estrutura, Da né? estrutura. Falou a palavra, Rafa. Então, eu fui muito presente lá na obra, né? Da nossa casa, desse nosso sonho. E aí, eu meio que me misturei com o meu profissional. Então, esse ano agora, com o nosso ninho pronto, eu quero ter um olhar mais focado para esse lado profissional, de estar montando esses produtos, de estar melhorando cada vez mais o meu tratamento, meu acompanhamento com os homens. Indo ainda mais para o mundo, né? Do Exato. território masculino ali, né? Além do ninho, né? Explorando, olha só, né, olha o simbólico da coisa, porque o ninho é o que está no centro, e quando a gente sai dali, né? Que tem o território masculino, é o que você está indo além daquele ninho. É isso. Exato. Só para complementar, né? Para trazer um pouco ainda mais de profundidade para as pessoas entenderem, ele estava falando sobre isso e sobre isso, você trouxe essa palavra estrutura, né? E aí caiu uma ficha aqui para mim, porque esse ano teve o falecimento do meu pai. Meu pai era engenheiro civil, trabalhava com estrutura, fez toda a fundação da nossa casa, né? Teve todo o cuidado ali com a nossa casa. E o Du sentiu, principalmente depois que ele faleceu, que foi em julho, a necessidade dele estar mais presente ali. Exato. E agora você falando isso aí, eu vejo, né, como ele ocupou o lugar dele. Exato. De dar estrutura, e como na minha vida, né, eu em alguns momentos senti falta dessa estrutura. Quando, por exemplo, meu pai saiu de casa para trabalhar fora, ele né, voltava aos finais de semana, e aquilo de certa forma me trouxe uma desproteção. E só que eu sei o quanto ele fez aquilo por mim. Exato. Eu consegui Isso recificar já era isso. Proteger, né? Isso era proteger. Exatamente. E aí, se eu ainda tinha dúvidas sobre isso na minha vida, né, e eu consegui deixar meu pai em paz, né, com isso, e vi que o meu marido ocupou o lugar dele. Muito então, bom. Obrigada. Que bom. Gente, olha só. Tá vendo, ó? Declarações ao vivo aqui. Cara, que bacana. E o que eu falo, cara, isso são as leis biológicas. Nada disso foi programado. Essas percepções que a gente vai tendo, essas palavras que a gente usa, né? É tudo aquilo que a gente vai traduzindo para o biologuês, né? Não foi à toa que eu falei estrutura. Eu sabia que era isso que o Du estava gerando, né? E eu lembro que a gente falou isso na nossa sessão, né? Do fato do seu pai ser engenheiro civil. E aí, né, cara, ele fez as bases. E aí depois ele fez aquilo com muito cuidado. Olha só, o masculino e o feminino juntos. É disso, sabe? Então, quando a gente fala que as leis biológicas, elas mexem com a gente a esse ponto, é disso que a gente está falando. E as pessoas acham que nós somos bruxos, Pois né, Rafa? cara, mas é o nosso ponto de contato com a ferramenta que sempre aumenta, porque a gente É muito tá profunda, ali, a capacidade dela é muito profunda. Então, gente, muito bom. É tipo Jô Soares, né? Tá na hora, né? Mas a gente pode gravar o episódio 2. E sempre no final, eu gosto de pedir para vocês trazerem uma mensagem, né? E o que é? Imagina que vocês fazem uma postagem que chega em todas as pessoas. Que conselho que vocês dão para as pessoas, que pode ser para as pessoas, para os casais, para os terapeutas que estão na jornada, que muitas vezes têm medos, passaram pelos desafios, né, estão passando pelos desafios que vocês passaram, ou para os casais que estão ali no desafio, vocês podem escolher para quem que vai ser a mensagem, tá? Então, vocês decidem. Bom, diante de tudo que a gente falou, a minha mensagem é sobre identidade, sobre a construção. Eu acho que muitos terapeutas, como nós tivemos esse desafio, tem esse desafio. Então, a minha mensagem é confie, porque tudo que vai acontecer de bom na sua vida só vai acontecer quando você diante mesmo dos desafios, você assumir esse lugar, você bancar o que você realmente quer. Esteja mais atenta, sabe, ao que você realmente quer, porque é ali que está o seu caminho. Se todas as pessoas pudessem, né, seguir o que é coerente para elas, como o Du fala, tudo faria mais sentido, tudo seria
entre aspas, mais fácil, mais leve. Então, a minha mensagem é essa. Legal. E você, Du? Rafa, o que eu tenho para falar é que as pessoas nunca deixem de sonhar, sabe? Confie nesse sonho, mas se coloque em movimento, né? Porque a vida, ela é movimento. Então, não adianta eu sonhar e ficar esperando cair do céu, né? E porque é assim na minha vida, sempre foi. Eu sempre tive muita confiança, e só que eu corri atrás também. Exato. Fui me conhecer, fui entender por quê de tais travas, né? Entender por que era importante fazer tais movimentos. E isso me trouxe muita libertação, né? E muito pertencimento. Então, acho que isso fica uma mensagem bacana. Sonhe, mas se coloque em movimentos. Muito bom. Porque tem muita gente que faz movimento, mas sem uma direção. Exato. E tem muita gente que sonha, mas, né, fica tudo no plano dos sonhos, né? Então, é a pessoa que sonha, não bota em prática, depois se frustra porque ela acha que ela não é capaz. Entra mas na impotência. Exato, ela entra na impotência porque ela não conseguiu dar o primeiro passo, né? E aí tem uma série de motivos que pode explicar isso. Gente, Sim. Muito bom, hein? Muito bom. E as redes sociais de vocês, como que a galera pode encontrar vocês? O meu Instagram é @doutora.liviamiguel. O meu Instagram também, dosantana.saudeintegral. Du Santana com N ou 2 N's? 2 N's. 2 N's, né? 2 Du N's. Santana, @dusantana, Ponto. 2 N's, ponto integral. Isso. Gente, muito obrigado. Cara, todo mundo gostou desse podcast, acredito eu. Acho que de todos, mas esse foi para um lugar que eu não imaginava e eu acho que a sinergia que vocês têm foi passada hoje pro episódio, sabe? Eu achei que vocês conseguiram transmitir pra galera essa sinergia que a gente vê de fora. Então, cara, gosto muito de vocês. São amigos que eu fiz, além de serem mentorados e alunos, né? Tenho uma admiração por vocês, acompanho a trajetória e espero continuar acompanhando vocês, o crescimento de vocês. E eu acho que a galera hoje teve um aperitivo, né? De que elas podem se relacionar de uma maneira diferente. Não só como um casal, mas entender que os relacionamentos que a gente cria, na verdade, eles sempre estão fazendo com que a gente se descubra, né? Que a gente descubra algo mais de quem nós somos. Então, gente, obrigado, parabéns pelo trabalho e que bom que o ninho está pronto e que, né, a cegonha, no tempo certo, traga e realize o sonho de vocês, que vai ser muito bacana ver tudo isso, tá bom? E, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, gostei muito. Compartilhe esse episódio com seus amigos, a sua família. Leve as leis biológicas para mais pessoas. E se você que está aí deseja conhecer mais sobre as leis biológicas, estudar as leis biológicas, se tornar terapeuta, aqui embaixo tem um link que você pode preencher uma aplicação e a gente vai entrar em contato, entender o seu momento e para você participar da próxima turma do Noções da Existência, tá? E se você já atua com as leis biológicas, tem um link também onde você pode se inscrever nos programas de mentoria, né? Du e a Lívia estão lá. Vale a pena, gente, participar da mentoria? Vale muito a pena. Gente, não perca tempo. Vale muito, sabe? né? Dá esse passo e dê isso de presente. Pois é. Então, clica lá no link, preencha a sua aplicação também. A gente vai receber ali a aplicação e entrar em contato com você para você participar com a gente. E eu vou ficar feliz também de acompanhar a sua evolução e contar a sua história junto com você aqui no podcast. Então, um beijo para todo mundo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Eu sou o Rafael Livramento e esse é o Terapeuta na Fila do Pão, o podcast das leis biológicas para você que vive ou quer viver das terapias.